pastor me passou um tema dentro da campanha, o que agrada e o que desagrada o coração de Deus. Quando o pastor me passou esse tema, já começou assim vir na minha cabeça. Tem uma passagem ali em Provérbios que fala: 6 coisas o Senhor abomina e a 7, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina. E aí fala dos olhos altivos, das mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam a fazer o mal. E eu pensei, a mensagem está pronta. E o Senhor falou no meu coração ao longo dos dias, vai ser mais profundo. Não está pronta não, vai ser construído. E o Senhor trouxe ao meu coração, e eu quero hoje entregar aquilo que o Senhor foi me ensinando dentro da história de Neemias. O Senhor, primeira coisa que nós vamos sair desta campanha, tendo consciência não só na nossa razão, mas no nosso íntimo, nosso espírito, nós vamos entender que o nosso Deus é um construtor, e é um construtor a partir de ruínas. Mesmo se a gente olha para um espaço e não vê ali um potencial para construir algo bom, o Senhor é um construtor a partir de ruínas. E o Senhor pode edificar algo grande. E o Senhor trouxe ao meu coração algo que desagrada o coração dele. O que desagrada o coração do Senhor nosso Deus é um coração ingrato. E se tem algo que agrada o coração do nosso Deus, é um coração grato, um coração rendido. O Senhor trouxe ao meu coração o seguinte: e receba essa palavra porque ela é tua. Eu vou fazer grandes coisas na sua vida. Coisas lindas. Você pode se apropriar desta palavra porque é o teu Deus que está te dando. Ele vai fazer coisas grandes. Pode acreditar. Mas o Senhor quer que você se lembre de uma coisa: reconhece-o no teu caminho. O Senhor tem preparado coisas grandes para nós, para mim e para você. Isso é da parte dele. Só que algo que você não pode se esquecer é de reconhecê-lo nos seus caminhos. Se tem uma coisa que tem entristecido o coração de Deus, é o trabalhar dele, é o fazer dele, e o povo dele não reconhecê-lo naquilo que ele tem feito. O Senhor é um Deus digno e nós nascemos para glorificá-lo. O Senhor vai fazer coisas tremendas em nós e através de nós. Mas se lembra do seguinte: a minha glória não darei a outro. O Senhor não dividiu isso conosco. Ele dividiu tudo, dividiu o Filho. Mas lembra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. A palavra diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós aqui da Catedral Bethesda, nós aqui que estamos fazendo essa campanha, nós faremos menção do nome do Senhor. Reconhece-o. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas. É esta a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mas o Senhor quer ver você dançar como Miriam dançou. O Senhor quer ver você louvar como Ana, rendida, louvou, trazendo Samuel no colo. O Senhor quer que você desenvolva um cântico do seu coração agradecido, como Maria, quando percebeu o grande chamado na vida dela. Depois tenha um tempo na tua casa e leia o cântico de Ana, o cântico de Maria, o cântico de Moisés. Imagina Miriam dançando com aquele tamborim. É assim que o Senhor quer ver você exaltando o nome dEle, cultuando a Ele pelas grandes coisas que Ele fará. Tenha um coração grato. Reconhece a glória do Senhor na sua vida. E algo que o Senhor trouxe ao meu coração que me ensinou e eu fiquei desconcertada. Eu quero ser glorificado também no seu dia mau. Eu quero ser glorificado também no seu dia não tão bonito. O Senhor quer ser glorificado enquanto as pessoas zombam de nós e não entendem o que está sendo construído. Neemias passou por isso. Ele era zombado dia e noite. E ali debaixo daquela situação, quando a gente lê a história de Neemias, é igual quando a gente assiste aqueles vídeos no YouTube, que tudo vai passando mais rápido. São meses e anos, só que aquilo ali vai passando acelerado. E o vídeo é curtinho.
Quando a gente lê a história de Neemias, a gente fala, 52 dias, e a gente começa a ler acelerado, mas imagina hora após hora. Imagina ali Noé batendo martelo naquela arca, falando de uma chuva, que ninguém dava nada por aquilo. Deus falou com Noé só uma vez, e ele começou a fazer aquele projeto. Imagina Abraão com aquela mão toda ressequida. Imagina Sara com o útero já morto, falar de um filho. Neemias falando de um muro construído. Noé falando de um dilúvio, ano após ano. E ouvindo os zombadores, dia após dia. E você ali. Deus quer fazer na nossa vida grandes coisas. Mas não se envergonhe dele. Não cai na conversa dos zombadores. Não cai na conversa dos zombadores. Não faz sentido, às vezes, o que Deus nos chamou para construir. Parece que a gente está fora da curva, fora da casinha. E as pessoas vão vendo ali, e as pessoas não entendem. E não é fácil, não é fácil. Mas o que o Senhor quer de nós, não se envergonha do meu projeto. Não se envergonha do que eu te chamei para fazer. Aquilo que parece ruína, aquilo que parece derrota, aquilo que parece que não vai dar em nada. Se tem a mão do Senhor, se tem o nome do Senhor, Ele está com o projeto já pronto, já está estabelecido. Não caia na conversa dos zombadores. Continua louvando o nome do Senhor, mesmo quando parece assim que você só está passando vergonha. Eu lembro de um dia, eu pensei, como que eu vou falar isso na pregação? Foi tão íntimo, e eu tentei pensar assim num exemplo. Eu lembro de um dia que eu falei, Deus, eu não falei, eu não tive coragem de falar, eu só pensei lá no íntimo. Eu pensei assim, hoje eu tenho o discernimento de saber que o inimigo, ele é esse zombador e o motivador dos zombadores. E o inimigo, ele às vezes vem com essas conversas assim, quando você não consegue alguma coisa, ele é o primeiro que vem e fala assim, você merecia tanto. Nossa, você merecia tanto, se tinha alguém que merecia, era você. E aí ele começa te levar ali, nossa, mas é Jerusalém, olha a ruína que está Jerusalém, que dó, né? E aí ele começa com essa conversa. E eu lembro que eu comecei a cair nisso, e eu pensei lá no meu íntimo, eu tenho que parar de falar de Deus. Não para com esse negócio de pregar, de colocar Deus em tudo. As pessoas sabem que eu sou crente desde a infância. As pessoas vão esperar que eu seja uma pessoa muito, muito bem-sucedida, que eu seja uma pessoa que não passe por nada. Eu tenho que ter uma vida assim, digna de Deus ser louvado nessa vida. Aí eu pensei assim, para explicar para os irmãos, é igual colar um foi Deus que me deu num carro bem feio, né? Parece assim que não condiz, mas esse carro ele anda, ele continua andando. Deus é glorificado e você continuar andando. E você permanecer, é nisso que Ele é exaltado. Deus é exaltado em você no meio da sua adversidade, no meio de uma luta. Você levanta e fala assim, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti. Eu não entendo o que o Senhor está fazendo, Deus. Talvez Noé falou, eu não estou entendendo porque que eu estou pregando esse prego aqui, mas eu confio naquele que falou. Talvez Neemias ia colocando os tijolos ali e ouvindo aqueles zombadores, mas Deus é glorificado não na maravilha do muro, não na grandeza da arca, mas na fé, na fidelidade. Deus é glorificado em você continuar andando. Deus é glorificado cada vez que um servo dele se ajoelha e fala, eu não estou entendendo, Deus, mas eu confio no Senhor, Deus. A minha fé é a mesma no Senhor, Deus. Eu não recuo, eu não volto, eu não desisto, pois eu sei em quem tenho crido, eu sei quem Tu és, Deus, e o Senhor continua digno, Deus. O Senhor continua digno. É isso que o Senhor quer de nós no dia da luta. É isso que Ele quer nos ensinar. Eu quero te ensinar a orar no meio da sua dificuldade. A oração que Neemias faz ali no início, ela é tremenda. Ele fala, Deus, ouça o meu clamor. E ele orou e ele jejuou. Mas o Neemias do final desse livro não é o mesmo do início desse livro. Assim Deus faz conosco. Ele nos ensina a orar.
e ensina a pedir. Tem gente que não tem coragem de ajoelhar e pedir o possível para Deus. Tem gente que fala assim, eu vou pedir isso. Com tanta criança passando fome na África, com pandemia aí, e eu vou pedir uma coisa dessa? Mas Deus quer ensinar você a se achegar com ousadia no trono da graça. Deus está te ensinando, sabe o que, no meio dessa situação? Ele está te ensinando a pedir o impossível. Você vai ser aquela pessoa que vai ter a cara de pau, o atrevimento de ajoelhar e pedir o que ninguém mais pode fazer, o que só Ele pode fazer. É não se envergonhar no meio de uma situação adversa, de levantar sua mão e Deus pode, Deus faz, Deus muda. É essa a igreja que nós temos que ser nesses dias. E a escola que Deus está nos dando é essa: ensinar que o nome dEle pode e deve ser glorificado no meio do nosso dia mais escuro, no meio da nossa situação mais adversa. Aquele carrinho velho pode carregar o nome do Senhor, sim. Às vezes você não tem a vida mais perfeita, você não tem o carro mais top, sua vida você nem sempre ganha, é mais não do que sim. Mas se você permanece, se sua fé é inabalável, é aí que o nome do Senhor é glorificado, é a especialidade dEle. É nisso que Ele é reconhecido, em pegar aquela ruína e construir a partir dela. É dar vida aos ossos secos. Essa é a especialidade do nosso Deus. É isso que Ele faz. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, se você é fraco, aí que você é forte. Se você tem pouco, Ele tem muito, Ele tem demais. Então, quando você achar que o que você tem é tão pouco para carregar esse nome, lembra que a glória é só dEle e que Ele é engrandecido naquilo que nós não somos, naquilo que nós não podemos fazer. É nesse momento que o nosso Deus Ele é exaltado, é nesse momento que Ele é glorificado. Mas tem momentos, tem dias que você pensa assim: Deus, eu não vou conseguir, é pesado, é demais. Esses dias eu tive uma experiência com Deus que eu demorei a assimilar, a absorver. Estava passando uma luta muito grande, uma ansiedade, e eu não conseguia dormir, e eu rolava, não dormia, e vinha tudo quanto é pensamento de tudo de errado que podia acontecer, de tudo que eu já fiz, e vinha aquele tanto de coisa. Eu sei que todo mundo aqui sabe o que é isso, o que é uma noite dessa. Eu lembro da hora que eu peguei o celular e olhei ali, 3 da manhã, e aí uma voz falou no meu íntimo: agora vai dormir, que esse é meu turno. Eu não entendi. Esse é meu turno. Na hora mais difícil, na hora mais escura da sua noite, Deus te fala: vai dormir, eu assumo daqui. Vai dormir, vai descansar, esse é meu turno. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Tem alguns aqui nessa noite que precisam ouvir isso do Senhor. Hoje você dorme, hoje você descansa, porque a partir de agora é meu turno. A partir de agora eu assumo. Quem já viu alguém que trabalha em esquema de plantão? Minha mãe trabalha em esquema de plantão. Então ela trabalha das 7 às 7. Quando dá às 7 da manhã e chega a pessoa que vai assumir o lugar dela, ela já pega as coisas dela, vai para casa e ela vai dormir. Ela vai descansar. É isso que o Senhor faz. Tem uma hora que a gente não aguenta mais. Tem uma hora que a gente olha assim e fala assim: não, e aí? Do que vai a partir daqui? E a resposta do Senhor para quem está nesse momento é: esse é o meu turno. É nessa hora que você pega suas coisinhas e vai dormir, vai descansar. Eu assumo daqui. Deixa aí que essa é a minha parte. Descansa, espera no Senhor. A palavra diz: em vos arrepender e sossegar, em tranquilizar está a sua salvação. Desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele é um Deus diferenciado. Você não precisa ficar ali se matando diante dele. É no seu descansar. Por quê? Porque quando eu descanso, quando eu pego as minhas coisinhas e vou dormir, eu estou reconhecendo que o turno não é mais meu. Não faz sentido minha mãe continuar lá,
Se a colega chegou para assumir o lugar, por que ela vai ficar ali? Não faz sentido ficar se revirando, se debatendo com esse problema. A partir de agora, o turno é de Deus, o problema é de Deus. Descansa. Descansa, e Ele vai ser exaltado, Ele vai ser glorificado. A glória é só dEle, Ele não divide, e Ele quer ser glorificado no nosso dia mal. Não se esqueça disso, não se envergonhe do Senhor, não fica sem palavras. As pessoas sabem que eu sou crente, não vou nem comentar que isso aconteceu. Eu não vou ficar falando de Deus por esses dias, que minha vida está atribulada. Tem gente que sai da igreja em dias de luta, dias de dificuldade. Se você seguir algumas pessoas no Instagram, tem dias que elas estão óleo puro, fogo puro, que Deus é provedor, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas tem dia que ou elas se calam, ou elas colocam algumas coisas assim, tipo indiretinha para Deus. Eu esperava mais, né? E coloca alguma coisa nesse sentido. Eu tenho uma tia que ela é muito engraçada, ela é maranhense, e ela fala assim: ô minha irmã, Deus é meu pastor, mas tudo me falta. Aí você começa, é engraçado, mas tem gente que é assim. Tem gente que começa a pensar o seguinte: parece que é melhor não falar tanto de Deus nesse momento. E Deus quer trazer isso para o seu coração. No dia que estiver doendo, sabe aqueles dias que não dá vontade de abrir a Bíblia? Sabe aquele dia que você escuta um louvor e você fica assim: todavia me alegrarei, né? E aí você fica com aquele negócio assim. É nessa hora, aprende isso com o Espírito Santo. É nessa hora que você vai levantar e vai dar aquele aleluia. Sem vontade, pode ser sem vontade, mas vai falar assim: aleluia. Deus seja exaltado nessa circunstância. E é na sua luta, é no seu perseverar, é no passo depois do outro, é que você vai ver que o nome de Deus é exaltado na nossa vida. É aqueles vizinhos que vão vendo ali: não, mas não é ela que está com parente internado, está indo para a igreja? Não, mas não é ela que passou por aquilo esse dia, está indo para a igreja, está continuando, está perseverando. Mas o que tem nesse Deus, hein? As pessoas vão entender que não é o que a mão dele faz, mas é quem ele é. As pessoas vão ver que a gente é apaixonado pela pessoa do Senhor. A gente não pode viver sem ele, não pode faltar Deus. Na tradução literal do Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Quando você adora sem dinheiro no bolso, quando você louva, quando nem tudo vai bem, você está mostrando que é quem Ele é. Que nós somos atraídos pela glória dEle, não pela mão dEle. Nós somos atraídos e apaixonados por quem esse Deus é. E a gente vem por causa dele. E a gente continua porque ele nos supre. Ele nos basta. E é nisso que o Senhor é engrandecido. Então lembra de louvá-lo, glorificá-lo. Falar mais dele ainda. Porque o Senhor não te deve nada. Ele não nos deve nada. Tudo que podia ser entregue a nós já foi entregue. Nós nunca poderemos dar a Ele mais do que Ele nos deu. Ele sempre será digno da nossa adoração. Então no nosso dia mau, no meio da ruína, nós exaltaremos o nome do nosso Deus. E Ele será glorificado no nosso dia mau. Ele será exaltado. Parece vergonha, parece que aquilo ali é motivo de zombaria. Dia após dia ouvindo aquilo ali, mas o Senhor, Ele é louvado e reconhecido. Então na próxima vez que você enfrentar uma luta, creia que vale a pena exaltá-lo no meio daquela situação. Colocar o seu nome, colocar o nome de Deus no seu casamento nunca vai ser motivo de vergonha. Colocar o nome do Senhor nas paredes da sua casa. Todo mundo sabe que eu sou do Senhor, então todo mundo vai ver o que Ele é capaz de fazer. Todo mundo vai ver o que Ele faz com as ruínas de um coração. Essa história de Neemias a gente pode aplicar ao nosso íntimo, ao nosso interior. Aquela situação de Jerusalém muitas vezes é a situação que o nosso interior se encontra. Às vezes a gente pensa assim: daqui não sai mais nada, está tudo morto. Imagina o silêncio. E os discípulos que andaram tão perto de Jesus, eles ouviram Jesus falar tão perto deles. Eles assistiram os milagres de Jesus. Eles conheciam o cheiro do Senhor Jesus.
Eles sabiam qual era o hálito do Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor Jesus estava ali naquele sepulcro, naqueles dias entre ali a morte e a ressurreição, eles se esconderam, acuados. Imagina o silêncio, imagina a sensação de vergonha, imagina a sensação de dúvida, que por não se lembrarem do que o Senhor tinha dito, eles não fizeram igual Maria. Maria foi lá, né? Achou que ia ungir um corpo, mas encontrou um anjo sentado em cima da pedra que ela nem sabia como ia rolar. Mas imagina a sensação naqueles dias. Imagina ali Noé, carregando aquelas tábuas, e ele e a família dele sendo enxovalhados. Imagina Abrão falando do filho dele, e vendo a cara das pessoas de, meu Deus, o homem ficou doido. E ele falando de um filho. Esse meio termo, ele não é fácil. Esse espaço, um coração em ruínas, você fica pensando assim, do que sai agora? Mas o Senhor, Ele quer nos lembrar, eu posso fazer grandes coisas nesses ossos secos. Foi para o ruído ser maior que o Senhor esperou Abraão ficar mais velho, Sara ficar mais velha, o ruído, e até hoje nós estamos falando, e nós louvamos ao Senhor, porque Ele é o Deus que deu a Abraão filho e fez dele pai de nações. Gerações estão sabendo, e gerações irão saber, que o nosso Deus é um Deus que traz vida a partir da morte. Jesus ressuscitou naquele terceiro dia, para você saber que nem a morte pôde detê-lo. Aquele muro foi reconstruído. Para que precisava ruína? Para que levantar aquele homem? Para o ruído do louvor ser maior, para que a glória dele se revele, para que fique notório e estampado quem esse Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Então não importa o estado do seu coração, não importa se parece que acabou, se parece que a sua história morreu, se parece que daí não se levanta mais nada. Assim como o Espírito perguntou ali, poderia voltar a ter vida esses ossos secos? E o profeta respondeu, Senhor, tu sabes. Poderia o meu coração retornar àquela chama, Senhor? Poderia eu hoje sair desse culto com meu coração transbordando de gratidão, de alegria? Poderia eu começar a sonhar novamente, Senhor? Poderia eu começar de novo, Deus? E a resposta do Senhor foi, profetiza vida aos ossos secos. Quando eu profetizo, quando eu me levanto, não tem nada mais poderoso que os passos dos homens que anunciam boas novas, das pessoas que se levantam e se caminham para o cumprimento das promessas de Deus, no meio de qualquer situação, apesar de qualquer coisa. Nós entregamos a glória a quem é de direito. Nós entregamos o louvor àquele que pode. Então, Ele pode, a partir de ruínas, construir o tudo. E nós somos construção de Deus. Estamos em processo, mas louva a Deus no meio do processo. Por mais doloroso que seja, por mais que pareça vergonha, não se envergonhe e não tenha medo. Você não vai envergonhar o nome do Senhor. Às vezes você já pensou como eu, Deus, eu vou te passar vergonha. Deus, eu não, porque eu vou te passar vergonha. Não se preocupe com isso, porque quando Ele te chamou, Ele já sabia o que Ele ia colocar dentro. Nós somos vasos de barro. Por quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. No Salmo 115 fala, não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, porque dirão as nações, aonde está o seu Deus? Eles vão nos perguntar, aonde está o seu Deus? E nós responderemos, o nosso Deus está nos céus, faz tudo como Ele quer. Então, no meio da situação que você está passando, que você se levante e declare, o meu Deus, Ele continua no céu, e Ele continua no controle, e Ele faz tudo do jeito que Ele quer. E cabe a mim ter um coração que o agrada. O que eu faço para agradar a Deus? O que agrada ao coração de Deus? Um coração rendido e agradecido.
É muito fácil render e agradecer. É espontâneo quando tudo vai bem. Sai pelos poros, flui. Deus, o Senhor é lindo, Deus. Eu tenho certeza que você já chorou de gratidão ao Senhor. Deus faz coisas na nossa vida que a gente olha para Deus e fala: Deus, o Senhor é demais, Deus. Tudo isso para mim, Deus. E aí você o adora, você o celebra. Mas o que o Senhor me ensinou, preparando e trazendo essa mensagem, é que Ele quer esse mesmo sentimento de gratidão, essa mesma devoção e rendição no meio da situação e do processo. Esse olhar grato, transbordando, falando: Deus, eu não entendo, Deus. Deus não está nada do jeito que eu achei que seria, Deus. Mas eu confio, Deus. Eu agradeço, Deus. Em tudo dá graças. E a gente mexe com o coração dele. Não tem como. O Senhor não fica indiferente a um coração rendido, a um coração grato. Ele move, Ele faz a partir da nossa resposta, a resposta do nosso coração. Então, diante das situações que vierem, que o Senhor nos ensine, que Ele continua digno de glória, e que o nosso coração sempre tenha uma canção de amor e de gratidão para o Senhor. Nós estamos vivendo em Goiânia aqueles dias que assim, não dá nem para pensar em chuva. Até dá um ventinho, você pensa talvez hoje, né? E aí são vários dias secos, vários dias assim, de sensação térmica, que você pensa assim, que vai sufocar. E aí, quando vem ali em setembro, o tempo está meio esquisito, aí começa a cair aquelas gotinhas, e aí tem aquela chuva que vem assim, e você dorme com barulho de chuva. Aí você pensa assim: ai, Jesus, nem parece a mesma Goiânia. Aí você: ô, trem bom essa chuva. Aí você dorme com aquele cheirinho de chuva, com aquele barulhinho de chuva. É assim que vai ser na nossa vida. Hoje você olha, está seco. Hoje você olha, você não vê uma nuvem. Hoje você só sente o calor sufocante da luta, da tribulação. Mas o Senhor quer te dizer: receba essa palavra no nome de Jesus. Tem chuva vindo aí. Tem cheiro de vitória, tem mudança de tempo, tem mudança de estação, tem renovo da sua ruína. Olha e observa o que eu vou construir. Já prepara um cântico de gratidão. Já começa hoje, no meio da sequidão, a dançar na chuva que vai cair. Já começa hoje, sentir o cheiro do que o Senhor vai fazer na sua história. O nome dele vai ser exaltado. Sabe por quê? Porque você sabe o que é o calor, você sabe o que é o sufoco. Então você vai valorizar quando a primeira gota cair, quando o clima mudar. Você vai valorizar, você vai respirar assim, falar assim: o tempo mudou, o tempo mudou. O Senhor fez o que só Ele podia fazer. Nós aprendemos a valorizar. Quando Ele passa a gente pelo fogo, a gente aproveita e a gente aprende a valorizar. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E você vai agradecer. E você vai falar: Jesus, obrigado porque o Senhor me ouviu. Jesus, obrigado porque o Senhor mudou o tempo. E nós vamos agradecer também pela vida do nosso pastor. Quantas vitórias, quantos muros construídos a partir da vida desse servo de Deus. Quantas vezes ele caminhou ali: não entendo, Deus, mas eu confio no Senhor. Então que você agradeça pelas vitórias que Deus vai derramar sobre a sua vida, sobre a vida do pastor. E não se esqueça do que o Senhor te disse hoje: eu vou fazer grandes coisas na sua vida, mas eu não quero ver você falando de sorte, de signo, de lua que encontrou com sei lá o que lá na numerologia. Não foi isso, nunca foi isso. E você vai levantar e vai dizer: Deus, sempre foi a tua mão, sempre foi a tua mão, cuidando de tudo. É o Senhor que sustenta meu mundo, é o Senhor que provê para a minha vida. Você vai estar aqui na frente, você vai pedir para o pastor a oportunidade no fim dessa campanha, e você vai dizer: sempre foi a mão do meu Deus. Nunca foi sorte, nunca foi o meu talento, nunca foi a minha habilidade, nunca foi sobre mim, mas é sobre Ele, e é o que Ele pode fazer. Sempre foi tua mão. Você pode levantar sua mão comigo e declarar isso do fundo do teu coração: sempre foi a tua mão, Deus. Sempre foi tua mão, Senhor. Sempre, Senhor. Deus
Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelas palavras liberadas sobre nós. Nós nos apropriamos das bênçãos que o Senhor falou que vai fazer. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que eu não entendo, Senhor, mas eu confio no meu Deus. Eu sei que se o Senhor faz, o Senhor é Deus. Se o Senhor não faz, o Senhor é Deus. Então seja engrandecido na minha fraqueza, seja exaltado no meu dia mau, seja exaltado apesar das minhas falhas, seja exaltado, Senhor, quando eu perco, quando eu caio, seja exaltado, Senhor, quando eu não consigo, Deus, seja exaltado quando eu choro, Deus, seja exaltado, Senhor, quando eu sorrio, seja engrandecido o nome do meu Deus, porque foi para isso que nós nascemos, para engrandecer o teu nome, para torná-lo conhecido, para dizer que o Senhor é Deus que edifica muros a partir de ruínas. Quem zombou das ruínas vai ter que ver o muro de longe. Aleluia! E o teu nome o teu nome será exaltado no nosso cair e no nosso levantar. Sempre foi tua mão, Senhor, sempre foi a tua mão. Se estamos de pé, é pela tua mão. Se estamos aqui, é porque a tua mão poderosa sempre se levantou. Quem ri e quem zomba sabe que o final é de vitória. Nós estamos sofrendo, mas nós iremos dançar na chuva da bênção do Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus.